No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como você utiliza as propriedades de componentes dentro desse novo UI do Figma. E para ser sincero, eu fiquei bem perdido quando atualizei o meu Figma e eu não sabia como aplicar algumas das propriedades. Então eu vou aí te ajudar, né, fazer com que você não fique tão perdido como eu fiquei e também te dar umas dicas de como você usar e por que utilizar algumas dessas propriedades. Eu também vou te passar algumas dicas especiais para você fazer algumas coisas interessantes com as propriedades dentro do Figma. Então, tá animado? Bora lá! E a nossa primeira propriedade que a gente vai estar ensinando aqui dentro do Figma é a propriedade de Boolean. A propriedade de Boolean é nada mais nada menos do que quando você quer que um elemento ele seja, né, configurado para aparecer ou desaparecer. Ou seja, muitas vezes é para elementos que eles não são obrigatórios no seu componente. E então vamos lá. O primeiro elemento que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, né, para fazer isso, é o componente, né, de um header. Então, geralmente dentro de um header nós temos vários elementos, como por exemplo, a gente tem a parte de título, né? E a gente tem a parte também de breadcrumb. Nesse caso aqui, se você quiser fazer com que breadcrumb ele tenha a propriedade de Boolean, você vai ter que clicar duas vezes. Então vamos lá, a gente tem o componente de header, clicando duas vezes nós vamos ter o breadcrumb e a gente tem um wrapper aqui que na verdade está só segurando o título. Então a gente vai vir aqui no nosso breadcrumb e aqui na nossa direita, vocês vão vir aqui em appearance e você vai ter aqui esse olhinho que na verdade é para esconder ou desaparecer. Ou a gente vai ter aqui esse novo íconezinho aqui dentro do Figma, tá? E aqui dentro parece que tem como se fosse uma coisa para a gente pesquisar, mas a gente vai clicar no botão de mais e aí é quando a gente cria a nossa nova propriedade de Boolean. É bem confuso, né? Antigamente não era assim, era um pouco mais fácil. E no caso aqui, o que eu vou escrever é tem breadcrumb, cria a propriedade. E agora quando a gente vem aqui no nosso componente, a gente pode simplesmente aqui onde tem breadcrumb, se não tiver, tá desligado, se tiver, tá ligado. Essa é a forma aí que a gente utiliza o Boolean. E outra maneira também de a gente utilizar o Boolean, que é muito comum de ser vista também, é dentro de, geralmente no botão, onde a gente tem, por exemplo, o ícone, e a gente também aplica, né, caso a gente tenha um ícone na direita ou um ícone na esquerda. Então vamos lá, clicando aqui mais uma vez no nosso botão, a gente vai clicar em mais e tem ícone direita. Não é assim que a gente escreve geralmente em inglês, então geralmente às vezes eu fico meio perdido quando eu vou fazer essas coisas, né? Porque geralmente eu escrevo tudo em inglês. Se vocês preferirem que eu escreva as coisas todas em inglês aqui, para vocês saberem como é que é seu nome dessas propriedades em inglês, eu posso fazer isso, né? Porque eu acho que muitas coisas de design system, né, a gente utiliza o que está no mercado, né? É norte-americano. Então, beleza, a gente cria aqui e a gente tem aqui o nosso botão, beleza? E a gente pode, deixa só eu clicar aqui no nosso botão, aqui a gente tem ícone da direita, a gente pode tirar e colocar o nosso ícone da direita, beleza? Então é isso para a propriedade de Boolean, então vamos para a nossa próxima propriedade, que é a propriedade de variante. E na nossa próxima propriedade é a propriedade de variante, que é nada mais, nada menos do que exatamente isso aí, ela faz uma variação do componente, beleza? Então é simples assim. Vocês geralmente conseguem ver a propriedade de variante, geralmente em estados, por exemplo, em states, né, que a gente fala em inglês, que seria mais ou menos em hover, ou clickable, ou disable. Mas disable é questionável. Eu diria que disable vocês utilizariam em outras opções. Aqui dentro do computador, eu vou mostrar para vocês duas maneiras de vocês aplicarem a variante. E a primeira, a gente vai começar aqui, realmente, com o nosso componente de botão, a gente vai fazer o hover, beleza? Então, agora aqui, né, no Figma, quando você clica no componente, vocês vêm aqui em cima, no lado da direita, a gente tem o nome do componente, a gente tem esse ícone aqui de configuração do componente, aqui tem para você marcar que está pronto para os developers, e aqui do lado agora tem esse ícone que diz adicionar variante, beleza? Então você clica aqui e aí, boom, como vocês podem ver, aqui já tem, né, a nossa próxima variante, né, e ele já cria uma duplicação, né, daquele primeiro componente que a gente tinha, da variação que a gente tinha. E nesse caso aqui eu só vou colocar um fio e eu vou trocar aqui esse fio para um pouco mais escuro. Talvez eu mude aqui. Enfim, estou fazendo algo aqui meio que na mão, assim, rapidinho. Não tem nada que a gente... Não estou pensando em fazer nada aqui correto. Então, deixa eu rapidinho aqui trocar. Pronto. Então é o seguinte, né? A gente pode colocar essa aqui como variante hover. E ela pode colocar como active ou ativo, sei lá como é que escreve isso em português. Status, acho que é status, nem sei como é que escreve isso em português, rapaziada, foi mal. E aí quando a gente vem aqui no nosso componente, como vocês podem ver agora a gente tem mais uma propriedade e ela
agora é uma seleção, né? Que você seleciona entre um estado e outro, beleza? Então, essa aí é a forma que geralmente a gente vê criando a propriedade de variante, mas tem mais uma outra maneira que eu quero que vocês aprendam a utilizar a variante, e é meio que uma forma, meio que uma dica, né? Não é muito assim, é comum, mas é utilizado no meu time de uma maneira um pouco mais avançada, beleza? Então é o seguinte, a gente tem esse componente aqui, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, que é o componente de navegação. Então, nesse componente de navegação, você pode ter fechado ou aberto, beleza? E aqui, quando a gente vai no componente mesmo, vocês vão ver aqui, a gente tem no componente a variação, mas quando você clica na instância do componente, ele, na verdade, não tem aquele clicável, né, de selecionar, né, que a gente tem aqui antes, que seria o status, e a gente tem em selecionar entre um e outro. Mas a gente tem, na verdade, o que parece meio que com Boolean, né, que é a propriedade que a gente tem anteriormente aqui, né, que é de ligar ou desligar alguma coisa. E como é que a gente faz isso, né? Cara, que porcaria é essa? Que dá pra gente fazer o mesmo efeito, mas, porém, a gente está utilizando a variante. Dentro do Figma, se você colocar a variante, deixa eu abrir a composição, né? Aqui, a composição, a gente consegue ver, né, que a gente tem uma variante aberto e a gente tem o nome da variante off e on. Se você colocar on e off, e eu acho que também yes or no, eu acho que o Figma transforma a sua variante em Boolean. E isso é muito bom para você utilizar, né? Porque às vezes faz mais sentido utilizar como se fosse em Boolean. E se eu não me engano, eu acho que em código também é lido dessa maneira, beleza? Então, é meio que uma maneira de você meio que fazer um tricking, né? Tipo, meio que conseguir fazer Boolean, né? Mas utilizando a variante. Então, fica aí essa dica para vocês de utilizar a variante, né, de forma um pouco mais avançada. Vamos lá, pessoal. Agora a nossa próxima propriedade é a propriedade de Instance Swap. A Instance Swap é nada mais nada menos que uma propriedade que a gente utiliza para selecionar um elemento e quais elementos que a gente gostaria que naquele componente que ele fosse trocado, beleza? Você vê muito isso acontecendo, geralmente, para ícone. Então, vamos supor que o seu ícone, né, ele tenha várias propriedades. Isso acontece no Mature UI, onde tem ícone tanto para ícone cheio, ou ícone só de borda, e ícone também dual tone, alguma coisa assim. E aí você tem as opções, você tem todos esses ícones publicados na sua biblioteca, individualmente. E quando você vai fazer, por exemplo, né, o seu botão, você seleciona, né, a Instance Swap, que seria como você seria swapar, né, entre todas essas opções de ícones, beleza? Então, vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como que eu faço, como que vocês fazem isso. Então, vamos lá. Aqui eu já tenho um frame de demo. Nós temos aqui nossos três ícones. A gente tem um ícone de like, para você deixar um like nesse vídeo. A gente também tem aqui um ícone de coração quebrado, caso você não tenha feito isso, não tenha deixado esse seu likezinho. E a gente também tem um frame, aqui uma chama, né? Que é caso você tenha deixado o like e se inscrito no canal. Ou seja, meu coraçãozinho vai ficar muito feliz por isso. Mas vamos lá mostrar agora como que a gente utiliza o Instance Swap. Então, eu vou copiar aqui essa variante, esse componente, e a gente vai colocar aqui dentro do nosso componente de botão, beleza? Então, a gente tem aqui, né, o botão de componente, o componente de botão, e a gente tem aqui o que a gente chama de Nested Component, que seria um componente dentro de outro componente. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar dentro daqui do nosso componente botão, a gente vai agora selecionar esse Nested Component, que é o componente dentro do componente, tá? E aqui ele é o fogo, né, que é o Fire. E a gente vai ver aqui no nome, na direita, tem aqui Icon Fire, e a gente tem aqui esse ícone mais uma vez, né, Create Swap Property, tá? E a gente clica aqui dentro, e a gente vai selecionar quais são as propriedades, quais são os outros componentes que a gente gostaria de swapar, né, por esse, beleza? Então a gente vai colocar aqui, trocar ícones. A gente vai clicar em mais, que seriam quais são os... E quando a gente clica aqui em mais, a gente diz pro Figma quais são os componentes que a gente gostaria que fossem os componentes preferidos para o usuário trocar, beleza? Então vamos lá, eu vou selecionar o coração e o thumb, e eu vou clicar em criar propriedade, tranquilo? Então agora quando a gente vem aqui na nossa instância do botão, a gente agora pode trocar ícones, e a gente pode selecionar entre os três ícones que a gente tinha na nossa biblioteca.
Beleza? Então, isso aqui é uma das propriedades que ajuda demais no seu design system. Vai ajudar demais vocês, né? Se vocês masterizarem como utilizar a Instance Swap. Eu vou mostrar aqui para vocês mais uma maneira de utilizar o Instance Swap, beleza? Que eu vejo bastante, tá? A outra maneira de utilizar o Instance Swap é com o slot. Se vocês não sabem o que é slot, eu fiz um vídeo explicando o que é slot, como utilizar ele. Então, vai ter mais ou menos por aqui, ou vou deixar talvez na descrição do vídeo para vocês assistirem esse vídeo que fala como utiliza o slot. Nesse caso, seria o seguinte, né? A gente teria aqui o nosso input. E por que a gente utiliza isso, tá? Eu vejo isso acontecendo em muitos design systems. Eles utilizam para facilitar, né, que não só facilitar, mas também que o seu componente fique mais consistente. Como, por exemplo, né, a gente geralmente tem um input para texto, para select, para hora, e todo o elemento de input, eles precisam ter, a gente chama de label e de valor. Sem isso, né, ele não seria acessível. Muitos design systems, eles acabam fazendo com que o input, só o label e geralmente os outros elementos em volta dele, eles meio que sejam consistentes. E é muito mais fácil, caso eles tenham só um componente que eles troquem e mude tudo do que você ter que trocar em cada um desses, né? Por exemplo, no texto, depois no select, por aí vai. Enfim, então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui como é que isso funciona, tá? Então, eu já fiz aqui, né? É o mesmo sistema que a gente fez anteriormente. A gente clicou no nosso componente. Aí dentro do nosso componente a gente selecionou o outro componente. No caso aqui, eu criei o slot. Aí depois disso a gente clicou em instância, né? E depois de instância, deixa eu mostrar aqui para vocês a instância. Depois a gente criou a instância, né, que foi o Instance Swap. Então, deixa eu botar aqui, trocar, input, beleza? Eu selecionei quais são os preferidos, tá bom? E aqui no nosso componente, agora a gente pode trocar o input e a gente pode selecionar entre o input eu acho que esse aqui é de texto, né? Eu estou utilizando aqui o Design System, esqueci qual é esse Design System aqui. Eu acho que é o Entity Design. Tem aqui input acho que é de texto, esse aqui é de grupo, e tem esse aqui de password, e também tem aqui senha, e também tem de pesquisa. Ou seja, né, todos esses elementos, né, que você viu aqui embaixo, eles precisariam ter label e esse texto aqui de ajuda, ou às vezes tem gente que também tem aqui o erro, e também tem, por exemplo, caso você tenha, esse campo aqui seja obrigatório. Então, geralmente a gente monta todos esses elementos geralmente dentro do input e é muito mais fácil, porque quando a gente muda só em uma área, ele meio que faz o efeito cascata, né? Muda em todos os outros. Então, essa Instance Swap, acho que essa parte aqui ficou um pouquinho grande, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender, né, qual é a propriedade de Instance Swap e por que é tão importante vocês aprenderem ela, beleza? E na nossa última propriedade é a nossa propriedade de texto. E é muito simples, galera. A propriedade de texto agora, ela está, se eu não me engano... Ó como é que tá, molezinha. Cara, eu ainda fico muito perdido nesse novo layout do Figma. Cara, me perdi, rapaziada. Eu não sei, eu acho que eu já criei. Caraca, maninha, cadê? Tipografia, texto, cara, achei! Achei! Então, vamos lá, rapaziada. Cortando. Na nossa propriedade de texto, a gente tem aqui, né, onde a gente acha aqui abaixo do texto. Se a gente fizer um hover aqui nesse botão, cara, eu não sei porque eles fizeram isso só com hover, que coisa horrorosa. Nossa, é horrível para descobrir essa merda. Mas vamos lá. Aqui no botão, a gente tem a palavra de botão, a gente clica aqui e clica no botão mais e a gente consegue criar a nossa propriedade de texto, tá? Então a gente pode botar aqui texto ou mudar texto. E a gente pode colocar aqui se inscreva no canal. E a gente tem a nossa propriedade agora de texto, beleza? Então, quando vocês forem vir aqui no nosso componente, você vai ver a propriedade mudar texto. Vocês podem colocar aqui o que é que vocês queiram. Por exemplo, já sou inscrito S2. E aí você muda o texto de forma muito mais fácil.
Então, são essas aí todas as propriedades, né, do Figma, do novo UI. Como eu falei para vocês, é um pouco complicado. Eu, sinceramente, fiquei perdido demais, como vocês viram aqui, até eu, né, agora mostrando nesse vídeo. Eu fiquei um pouquinho perdido, mas eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês um pouco e que vocês não sofram assim como eu sofri aprendendo as propriedades, beleza? Então, uma boa tarde, boa noite, bom dia para vocês, qualquer que seja o horário. Eu vejo vocês numa próxima e até mais.